Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Leomar Aragão, sou técnico em segurança do trabalho, sou pós-graduado em segurança e meio ambiente do trabalho. Quero falar nesse terceiro vídeo, eu quero falar sobre a análise preliminar de risco do sistema elétrico de potência, padrão de acordo com o padrão da concessionária do Estado de Minas Gerais. Eu peguei esse padrão porque eu achei muito importante. Eu trabalhei nesse segmento, como falei em vídeos anteriores. Eu trabalhei como técnico em segurança do trabalho no período de 3 anos na área de periculosidade, trabalhando aí como prestador de serviço da concessionária do Estado de Minas Gerais. O que mais me chamou a atenção foi a análise preliminar de risco feito pela concessionária do Estado de Minas Gerais, que dá como padrão, de forma gratuita, para os seus empreiteiros, ou seja, para os seus prestadores de serviços. Achei muito interessante, até mesmo porque o padrão ela é muito exigente, ela é muito complexa e muito objetiva. Para que eu possa confeccionar uma análise preliminar de risco de acordo com o padrão do sistema elétrico de potência, eu tenho uma diretriz a cumprir. Primeiro, a equipe tem que estar em boas condições físicas e psicológicas, inclusive isso é um questionamento que está lá dentro da análise de risco. Eu preciso saber se o motorista está bem, porque é ele que vai conduzir a equipe até o destino final, até o planejamento final do projeto, onde vai ser executado a atividade operacional, seja de obra parte particular, ou seja, na prestação dos serviços voltada às exigências da concessionária do Estado de Minas Gerais. É claro que todo o serviço prestado, a gente chama de PI, né? É uma solicitação a qual foi marcado pelo SOD, e onde a CEMIG marca esse tipo de atividade, falando aonde vai ser feito após o projeto aprovado pela instituição e inclusive pelo empreiteiro. Ela vai falar vai programar onde deve ser feito tais atividades, se é na zona rural, se é na zona urbana. Então essa análise preliminar de risco ela é muito importante porque ela conduz bem a situação de risco. Ela pergunta se o motorista está bem, se ele faz uso de qualquer tipo de substância. Essa pergunta é antes de sair para a área de trabalho. Pergunta se o veículo está em boas condições de uso. A parte elétrica, a parte de pneu, a parte de guindalto. Toda a parte que envolve a estrutura desse caminhão. A análise preliminar de risco ela questiona de fato se realmente o motorista fez um checklist, se está apto a trabalhar, se aquele caminhão está apto a trabalhar. Os meios de comunicação, como estão esses meios de comunicação? Esses meios de comunicação eles estão de acordo com a normalidade? Você testou esse rádio, as baterias estão boas? Esse rádio consegue falar onde é preciso? Na distância necessária, na distância de segurança, onde se houver algum sinistro, algum problema, alguma não conformidade, você conseguirá falar com a sua equipe? A análise preliminar de risco ela é importante, que ela fecha todo esse parâmetro. Ela faz com que esse leque de segurança ela venha envolver toda a equipe dentro de um propósito de segurança no trabalho. Os materiais, ferramentais, equipamentos, EPIs, EPCs, os equipamentos de proteção individual e os equipamentos de proteção coletiva, eles estão em boas condições de uso. Precisa fazer também esse checklist antes que você comece ali a sua atividade operacional. Antes que você comece ali a executar a atividade dentro de um parâmetro onde o risco ele é muito iminente de acordo com a atividade. Aqui é um caminhão em deslocamento dentro de uma plantação de soja, onde existe aqui os eletricistas que estão acompanhando aqui, e os auxiliares dos eletricistas, e o caminhão
que está conduzindo aqui postes para ser plantado, para que possa construir ali uma estrutura. Então, nós precisamos entendermos que dentro desse processo de análise de risco, é muito importante que nós façamos de fato essa análise de risco bem feita e não mecânica, de forma muito operacional, onde todos estejam envolvidos, como eu falei nos vídeos anteriores. Tem que ser envolvimento, tem que estar envolvido todos dentro desse processo. Os materiais ferramentais precisam estar 100% para que não haja riscos de acidentes ou incidentes voltados à operação ou manuseio desse material. Nós precisamos ter esse cuidado. Nós precisamos fazermos, de fato, esse checklist, item por item, detalhe por detalhe, aquilo que eu falei em vídeos anteriores. O material está laudado, aquilo que precisa ser laudado de acordo com as exigências da concessionária do Estado de Minas Gerais. Os materiais estão laudados. Eu estou dando exemplo da concessionária aqui, porque é muito importante o envolvimento dessa concessionária voltada aos seus empreiteiros no quesito de segurança. A análise preliminar de risco não tem como fugir, é uma análise muito bem feita. É uma análise onde ela envolve, ela é envolvente, ela faz com que nós envolvamos diante de um processo onde vem trazer de fato segurança para toda a equipe. Esses materiais, quando estando aí em condições de uso, os EPIs e os EPCs, nós temos que olhar os materiais que estão envolvidos aí dentro de um contexto. Por exemplo, a cabine. O cinto de segurança está adequado? O banco não está solto? Nós precisamos fazer uma geral nesse caminhão. A cabine está apropriada, os cintos de segurança não estão arrebentados, não estão danificados, os bancos não estão soltos, não estão quebrados, a parte de ventilação está boa, a parte de saída de emergência, como está funcionando, o climatizador está legal, ele está bem fixo no caminhão, na estrutura do caminhão, como está a cabine desse caminhão, toda a parte funcional está funcionando, a parte elétrica está em boas condições, você tem condições de fazer a leitura do seu painel, o motorista tem condições de entender o que está certo ou errado, ele foi feita a manutenção elétrica, a manutenção mecânica, a frenagem está em boas condições, as sapatas, o caminhão, o muque em si, ele está em condições de fazer tais movimentos bruscos na hora que for fazer o processo operacional de plantio, de porte, ou então até mesmo içamento de peças e transformadores e outros, etc. Nós precisamos fazer uma análise profunda de acordo com a análise preliminar de risco. Nós precisamos ter esse envolvimento, esse entendimento de que isso precisa ser feito de uma forma muito consistente. Os trabalhadores estão orientados que é obrigatório usar o cinto de segurança dos veículos, ou do veículo a qual ele vai ser transportado. A equipe está adequada, ela está adequada com o número de trabalhadores capacitados e autorizados para a atividade. Essas pessoas são capacitadas, são autorizadas, são qualificadas, de fato, porque não pode existir profissionais nesse ambiente de trabalho, de periculosidade, sem que não esteja com esse preparo. É claro que nós estamos falando de preparo documentais, aonde nós envolvemos todo um processo de estrutura documental, seja ele na teoria ou na prática, para que nós possamos, de fato, envolvermos todos dentro desse processo de qualificação e habilitação e autorização, inclusive, da própria concessionária. Ela faz uma fiscalização, ela faz de forma antecipada uma fiscalização de toda essa parte documental. Os trabalhadores estão cientes que irão ali auxiliar o motorista quando em manobra em marcha ré. Olha a importância, olha os detalhes, olha o quão é importante os detalhes do análise preliminar de risco. Eu estou falando aqui de uma forma bem sucinta. Esse vídeo vai ficar para essa situação, para essa modalidade de questionamento. É muito importante que você saiba disso, é muito importante que você, na condição de técnico em segurança do trabalho, você na condição de trabalhador, de eletricista, de encarregado supervisor,
e auxiliar, você precisa ter ciência que essa análise preliminar diz que ela precisa muito ser bem feita antes de você fazer qualquer tipo de atividade.